como foi sustentado oralmente pelo desembargador Mauro, essa testemunha afirmou que teve conversas aleatórias com o Decujos e que não tinha conhecimento se ele mantinha relacionamentos amorosos. São testemunhos que não trazem uma segurança ao julgador para que possam ser levadas em consideração no sentido de afirmar que essa união estável não existia. Ora, as pessoas próximas ao senhor Wilson Rogério foram todas elas, irmão e amigos íntimos, foram uníssonas em afirmar que ele era uma pessoa reservada, o que corrobora a ausência de registros fotográficos ou de outros elementos que pudessem gerar uma exposição desnecessária do relacionamento que ele mantinha com a senhora Daniela. Inclusive, em relação à notoriedade da união estável, eu peço vênia, mais uma vez, aos ilustres colegas, para citar o ensinamento doutrinário de Nelson Roosevelt e Cristiano Chaves de Farias, que nessa parte da notoriedade da união estável, lecionam o seguinte, aspas, é possível afirmar que a grande relevância da publicidade como elemento das uniões estáveis se desdobra no campo probatório e não como efetivo elemento caracterizador. É que a constituição da entidade familiar informal depende muito mais da intenção, ânimos dos parceiros, como visto, do que da percepção do público em geral. Aliás, a notoriedade da relação é corolário, reflexo do relacionamento e com intenção de viver em família existente entre as partes. Por isso, a notoriedade serve com mais vigor como elemento de prova da existência da relação convivencional, quando um deles, eventualmente, precisar de algum efeito jurídico em juízo. Mas isso não é, fecho aspas aqui, agora digo eu, mas isso não é essencial para o reconhecimento da união estável, como de fato aconteceu no caso, sob julgamento, em que o falecido ele prezava por uma privacidade e na exteriorização de seu convívio para as outras pessoas. Assim, senhor presidente, é de se concluir que o depoimento das testemunhas arroladas pela parte agravante, a senhora Daniela, traz informações essenciais para a elucidação da controvérsia, estando alinhada aos demais indícios e elementos de prova coligidos ao feito, a teor do que for destacado no judicioso voto divergente, ao pontuar a concordância da prova oral, a convergência da prova oral, primeiro, acerca da declaração da existência de união estável feita por pessoas próximas ao casal, conforme consta as folhas 229 a 231 dos autos. E segundo, as notas fiscais que representam bens móveis adquiridos pelo casal, constam dos autos as folhas 20 a 27. E terceiro, os documentos pessoais do falecido que estavam sob a posse da agravante, como muito bem Vossa Excelência destacou oralmente agora nesse julgamento, dentre outros documentos anexados ao processo. É válido ponderar que, embora o casal ainda não convivesse sob o mesmo teto, esse fator não constitui, afirmo eu, elemento determinante para afastar por si só a configuração do vínculo que deriva principalmente do intuito familiar. A esse respeito, recorro mais uma vez à doutrina, e desta vez de Carlos Roberto Gonçalves, que diz o seguinte, aspas, clássico do direito civil. Diz Carlos Roberto Gonçalves, doutrinador de escola, aspas, pode acontecer, todavia,
que os companheiros, excepcionalmente, não convivam sob o mesmo teto por motivo justificável, ou seja, por necessidade profissional ou contingência pessoal ou familiar. Nesse caso, desde que, apesar do distanciamento físico, haja entre eles a affectio societatis, a efetiva convivência, representada por encontros frequentes, mútua assistência e vida social comum, não há como se negar a existência da entidade familiar. Prossegue o doutrinador. Esse tem sido, com efeito, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, aspas, dentro da citação doutrinária de Carlos Roberto Gonçalves, que ele cita o Superior Tribunal de Justiça. Diz o STJ, aspas, não exige a lei específica, lei número 9.278, de 1996, a coabitação como requisito essencial para caracterizar a união estável. Na realidade, a convivência sob o mesmo teto pode ser um dos fundamentos a demonstrar a relação comum, mas a sua ausência não afasta de imediato a união estável. Diante da alteração dos costumes, além das profundas mudanças pelas quais tem passado a sociedade, não é raro encontrar cônjuges ou companheiros residindo em locais diferentes. O que se mostra indispensável é que a união se revista de estabilidade, ou seja, que haja aparência de casamento e esses requisitos, com a devida vênia da douta relatoria e do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que o acompanhou, estão, no caso concreto, rigorosamente presentes, porque há uma estabilidade dessa união estável desde 2017, perdurou até 2021, quando ocorreu o óbito do companheiro, e, além disso, havia uma aparência de casamento que é reconhecida tanto pela família do decujus, com mais ênfase na pessoa do irmão dele, o senhor Pedro de Zanini, como também de amigos íntimos do casal de companheiros. Por isso, senhor presidente, pedindo redobradas vênias à relatoria, a quem admiro pela inteligência de seus judiciosos votos, como de resto do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que o acompanhou. Eu me filio à conclusão exarada no voto da divergência inaugurada pelo desembargador Mauro Liberato, no sentido de reformar a decisão monocrática do eminente relator e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação para manter rígida e inalterados os termos da sentença prolatada pelo douto juízo de primeiro grau. É o voto, senhor presidente. E peço para colocar o voto nos autos, que eu vou encaminhar para a secretária, a doutora Lia Caran, que agora eu vou divergir de Vossa Excelência, merece um 10. Onde badou, Zé Ricardo? Viu, senhor presidente? Pois não? Se vê aí falando sobre o professor Carlos Alberto, né? Gonçalves, é. Carlos Alberto Gonçalves. Não se fala mais no Austin Bar Monteiro, né? É. Mas eu Na faculdade eu tinha a coleção. Também tanto tinha, de- eu também Todos tenho. nós tínhamos, né? Eram Carlos Alberto do Washington Caio Barros. Mário. Muito bom. Capa amarela. Mas hoje realmente não são, vamos dizer, doutrinadores da moda, né? Mas são clássicos. São clássicos. A Maria Estera Vilela Isso. Souto Lopes Rodrigues, É. né? Também era um opúsculo, né? Fosse um opúsculo. Mas era mas eu acho que era processo. Eu gostava mais do Carlos Alberto Gonçalves. Muito bom. Sempre. Mas muito eu tenho bom. uma edição atualizada. É. Grande família do Austin. É. Mas era só uma observação. Não. E aí, Obrigado, padre Zé Ricardo. Parabéns, Vossa Excelência, pelo voto.
Desembargador Carlos Augusto, como vota você? Senhor presidente, renovando os cumprimentos, eu particularmente posso dizer que recebi uma aula aqui ao meu lado. Sem dúvida. Fico muito feliz de sempre, como se diz, ornamentar essa... Vossa Excelência está com voto de Minerva, né? É o voto de Minerva mesmo. Responsabilidade muito grande, né? Mas eu queria realmente ter trazido um voto escrito, mas infelizmente, né, o tempo, né, o tempo e a quantidade de serviço. Mas o voto, realmente, os dois votos, eu peço venha a relatoria ao desembargador Emanuel Leite Albuquerque, ao desembargador Raimundo Silva Santos, mas eu vou acompanhar, entendeu, a divergência aberta por Sua Excelência, o desembargador Mauro Liberato. É como eu falei, as provas, não há gradação de prova, né? O julgador, ele analisa o conjunto probatório e extrai das mesmas o conteúdo para o seu convencimento. E o voto de Sua Excelência, que abriu a divergência de desembargador Mauro, confirmado agora pela análise detida do desembargador Zé Ricardo, né, realmente me levam, nesse voto de Minerva, né, a acompanhar vossas excelências, pedindo mais uma vez venha a divergência, aliás, a relatoria e quem o acompanhou, para, né, dar provimento ao agravo interno, restabelecendo a sentença de primeiro grau em todos os seus efeitos, senhores. É como voto. Obrigado, desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. De fato, todos os votos do desembargador Emanuel, do desembargador Nonato, ao voto do desembargador Zé Ricardo, que não é porque está acompanhando o meu entendimento, mas realmente está muito bem lançado, com doutrina de nomeada, né? E citando doutrina e logo após a prova dos autos. Doutrina e logo após a prova dos autos. Parabéns, desembargador Zé Ricardo. Então, eu vou anunciar o resultado do julgamento. A Câmara estendida, por maioria de votos, vencidos o relator, desembargador Emanuel, desembargador Raimundo Nonato, conheceu do agravo interno e deu-lhe provimento, reformando o julgamento monocrático, para, na sequência, negar provimento ao recurso de apelação e manter os termos da sentença de primeiro grau. É o anúncio do julgamento que está encerrado. Nesse momento, desembargador Zé Ricardo, constará a data aí, doutora Lia fará a juntada de seu voto escrito oportunamente. Já inseriu? Muito bem. Eficiência, viu? Vou aumentar o ponto, viu? É aquele meio que eu tinha tirado, eu vou... Tinha tirado, agora eu vou inserir. Meio. Né? Doutora Lia me lembrou bem, o primeiro voto divergente foi o meu, e eu lavrarei o acordo. Cordão. O julgamento está encerrado. Agradeço a presença. Doutora Neidiane, desculpe não tê-la cumprimentado no começo, mas o julgamento ainda já acabou, porque eu já anunciei, mas eu cumprimento Vossa Excelência, parabéns pela sustentação oral. Defendeu com afinco a cliente de Vossa Excelência. Em tempo, eu gostaria de agradecer a total atenção que vocês deram ao caso. Como o próprio relator disse, o próprio desembargador, é muito trabalho. O doutor já tinha falado aqui no tribunal, não. É muito tranquilidade, né? Não me lembro dela. Não, diga doutora tranquilidade. Neidiane aqui, não. É muito trabalho, é muita coisa para pesquisar, e nós, como juristas, advogados e desembargadores, a gente sabe que é muito difícil julgar a causa de uma pessoa, porque a gente julga vidas, a gente não trabalha por si só com o processo. Então, assim, eu agradeço muito pela atenção que vocês deram e respeito muito o trabalho de vocês e que tudo dê certo para vocês daqui para frente, continue dando saúde para todos nós, né, doutora? Deus abençoe. A gente vai conseguindo devagarinho. Obrigado, doutora Neidiane. Então, vamos conseguir aqui, colegas. Temos aqui duas virtuais.
primeira delas é de relatoria de do Raimundo Nonato Silva Santos, da apelação civil de Juazeiro do Norte. Apelante Lúcia Maria Viana de Figueiredo. Apelada Sara Tatiana Pereira Reis Albuquerque e outro. Aliás, são apelantes. Apeladas, desculpe. Relator de do Raimundo Nonato Silva Santos, número é SAGE 00632774201680600112. Quem requeriu a sustentação oral foi a apelante através do doutor André Carvalho, doutora Maria Lua. Quem está presente, doutora Lia? Doutora Maria Lua, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo em paz. Doutora Maria Lua, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, passa a palavra a Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de iniciar saudando os presentes e manifestar meus votos de elevada estima a todos, em nome do ilustríssimo desembargador relator, doutor Raimundo Nonato. Sendo bem sucinta e breve no meu relatório, queria só trazer primeiro o contexto fático, né? O caso se trata de problemas na compra de um terreno entre os apelados e 3 outros sujeitos que também são demandados nessa querela. E existe contornos de um estelionato aí, certo? O terreno ele pertencia a uma pessoa falecida, mas em decorrência do falseamento de uma CNH, de um comprovante de residência e de uma certidão de nascimento, acabou que, de fato, a transferência foi feita para o estelionatário na serventia da doutora Lúcia. Então, essa fraude realmente não veio a ser identificada. Isto posto, indevidamente, o juiz de primeiro grau acabou por julgar procedente todos os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade solidária entre todos os réus, ou seja, ele parou a responsabilidade do cartório à responsabilidade dos estelionatários. E assim todos foram condenados à indenização por danos materiais e morais, certo? Feita essa apresentação inicial, eu passo a vos fundamentar as razões da nossa reforma. Conforme baseadamente comprovado nos autos, todas as cautelas exigidas pela Lei de Registros Públicos, elas foram devidamente respeitadas. A tabeliã, em verdade, ela agiu até mesmo com excesso de zelo. Ela solicitou documentação além da prevista, né? Então, além das certidões e das matrículas atualizadas e comprovantes de pagamento de TCD, ela solicitou CNH, comprovante de residência e certidão de nascimento de comprador e vendedor. E toda essa documentação, de fato, veio a ser entregue sem que nenhum indício de falsidade viesse ali se aparente, né? Então, assim, acontece que ainda que pese esse caráter mais rígido, né, dos cartórios, dos registros de imóveis, as serventias, elas se limitam a verificar se todos os pressupostos, os requisitos da transferência estão sendo atingidos. Ela tem que verificar se os protocolos estão sendo normatizados, estão sendo seguidos, sem questionar o mérito daquela operação, sem presumir pela desonestidade de um terceiro, né? Então, nesse caso, qualquer outro cartório, qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa de nível médio seria vítima dessa fraude. E aqui, doutores, cabe registrar que o tabelião ele não possui atribuições de perito. Então, infelizmente, ele não tem como verificar se um documento é verdadeiro ou não. Ainda mais no caso em tela, que não se tratava de um documento grosseiro, de um documento de falsificação aparente, certo? Então, assim, juridicamente, todos sabemos que a ocorrência de um dano em si, ela não gera automaticamente o dever de indenizar. Esse dever apenas vai surgir se o dever jurídico ele for violado, né? Se houver uma conduta antijurídica contrária. O que não aconteceu no caso dela. Então, as excludentes de responsabilidade deveriam ter sido abolidas e cabe o reconhecimento da culpa exclusiva do terceiro nesse caso, que inclusive é uma tese vastamente aí aceita pela jurisprudência Brasil afora. Então, permitam-me ser repetitiva.
Essa fraude ela foi tão bem elaborada que a tabeliã não teria como verificar, entender que aquele sujeito, aquele indivíduo que adentrou a serventia, portando um documento com a sua foto, se tratava de um estelionatário. Ela não teria motivos pelos quais vinha a desconfiar, vinha a solicitar documentação diversa da que já era prevista em lei. Mas, infelizmente, de uma forma totalmente descabida, ela veio a ser condenada a uma indenização superior a R$100.000, sem fazermos os cálculos de atualização monetária, juros, né? Vai ser muito além, sem que ela tenha praticado qualquer tipo de descuido. Então, desta forma, eu entendo que merece reforma a decisão de primeiro grau para afastar a responsabilidade da doutora Lúcia Viana, atribuindo dano somente àqueles que agiram de má fé, no caso interno. Caso Vossas Excelências entendam de forma contrária, entendam pela manutenção dessa responsabilidade, peço que façam de uma forma moderada, atribuindo apenas a responsabilidade subsidiária ao cartório, no caso, a tabeliã responsável, a doutora Lúcia Viana, que sequer auferiu qualquer tipo de vantagem com essa operação, né? Muito pelo contrário. É basicamente isso. Agradeço pela oportunidade de ser ouvida e sigo confiante na reforma desse julgado e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado, doutora Lua Pinheiro. Gostaria de ser conhecida por Lua Pinheiro? Exatamente, doutor. Tem Maria Lua Bem Santiago. diferente, né? Maria Lua. Pois não. Obrigado, doutora. Eu passo a palavra ao nosso querido relator de Barrador, Raimundo Nonato Silva Santos, para proferir o seu voto. Pois não, senhor presidente. Boa noite, doutora Lua Pinheiro, né? Boa noite, doutor. Boa noite. Tem um probleminha aqui na imagem, mas eu vou, senhor presidente, ler aqui a ementa, que é bem sucinta, mas bem explicativa. Na hipótese dos autos, a procuração pública falsa foi confeccionada no ano de 2014 e, com base nela, foi lavrada a escritura pública de compra e venda do imóvel, levada a registro naquele mesmo ano. Esses marcos temporais estão compreendidos, portanto, dentro do período em que a responsabilidade dos notários era objetiva, ou seja, após o advento da Lei número 8.935 de 94 e antes da Lei número 13.286 de 2016. Assim, se discute a responsabilidade direta do próprio tabelião em decorrência da má prestação de serviço delegado. Nesses termos, a tabeliã deve responder objetivamente e não subjetivamente pelos prejuízos reclamados. De outra forma, estaria caracterizada a ofensa ao direito adquirido e também ao princípio da irretroatividade previsto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Em casos absolutamente análogos aos dos autos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça também fixou que o notário deve responder de forma objetiva e não subjetiva pelos danos decorrentes de atos verificados antes da Lei 13.286 de 2016. Além do que foi mencionado, é necessário reconhecer e reiterar a responsabilidade solidária da tabeliã. Isso ocorre porque, conforme detalhadamente exposto, ela detém também a responsabilidade última pelo incidente que resultou na venda do imóvel em questão, sem devida autorização dos legítimos proprietários. E, ao finalizo, senhor presidente, essa responsabilidade decorre do fato de que a procuração foi formalizada no cartório, do qual ela se tornou titular
o qual, na época dos eventos, estava sob sua responsabilidade. De maneira, senhor presidente e demais colegas, eu voto no sentido de conhecer do recurso, mas nego-lhe provimento. Conheço o recurso, mas não dou provimento. É esse o voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Raimundo Nonato. Eu cumprimento a doutora Lua Pinheiro mais uma vez pela sustentação oral. Mas, doutora Lua, na situação dos autos, não há como, aqui, com todo respeito, prover a resignação da apelante. O relator foi muito preciso. No tempo dos fatos, a responsabilidade, de fato, era, desculpa a redundância, era objetiva. Depois passou, o desembargador Nato faz essa cronologia com perfeição, né? Depois, já por uma lei seguinte, o desembargador Nato cita aqui o nome da lei, ela passou a ser subjetiva, essa responsabilidade, mas, reitero, quando ocorreu esse fato, que, segundo a apelada, os apelados, gerou um danos, e de fato gerou, quando desse fato a responsabilidade era objetiva. Então, na responsabilidade objetiva, basta se comprovar o fato, e está comprovado, a falsificação, inclusive a venda de um imóvel através de uma escritura pública falsificada, é fato, o fato foi comprovado, o dano também é evidente, e o liame causal que os une. E com todo respeito à doutora Lua Pinheiro, mas aí não podemos aqui simplesmente excluir o nexo causal por culpa de terceiro. Na realidade, isso aqui foi um fortuito interno, e fortuito interno, ele não exclui a responsabilidade. O cartório também deveria ter tido mais cuidado, mais segurança quando realiza seus atos. Aqui, no caso, a pessoa da escrivã. Daí porque não há como, no meu entendimento aqui, prover a resignação. Eu vou acompanhar, como já o fiz, eminente relator, na integralidade. Desembargador Zé Ricardo. Um voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu já havia votado no sistema provisório e confirmo o voto acompanhando a douta relatoria, inclusive parabenizando o eminente relator pelo judicioso voto lançado nos autos. Pois não, desembargador Zé Ricardo. De fato, o voto do desembargador Nato está muito bem elaborado. Eu anuncio o resultado do julgamento, a apelação civil conhecida e não provida. Sistema do voto do eminente relator. A decisão é consensual, o julgamento está encerrado. Eu desejo uma vez boa noite à doutora Lua Pinheiro. De toda forma, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Chama a julgamento agora o último, constituição oral, 127, admir relatoria, apelação civil de Boa Viagem, apelante Banco Pan S.A., apelada Antônia Alzenira Mendes. Admir relatoria, SAI 0201 501 38 22 806 0051. Doutora Thaís Fernandes Antunes, OAB Distrito Federal, 41.849, requereu sustentação em prol do banco apelante. Está presente, doutora? Eu estou substituindo a doutora Thaís? Doutora Carla? Isso. Pois não, doutora Carla. Só um momento, doutora Carla, para eu verificar aqui. Eu acho que dá para fazer as duas perguntas Não à quer Vossa mais nada. Excelência. Obrigado. Só confirmar. 127, né, doutora Lia? Tá. É o último, né? É. Feio não, doutora Lia. A doutora Lia botou nos autos bem ligeirinho, viu? Foguete? Foguete. Vai daqui. É. Doutora
Carla, qual é a OAB de Vossa Excelência? O microfone de Vossa Excelência está desligado. 65-181 DF. Anotou? Obrigado, doutora. Doutora Carla, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso. E eu vou indagar se Vossa Excelência dispensa a própria sustentação oral, porque o meu voto já foi acompanhado pelos eminentes pares, a votação está unânime, e é no sentido de prover totalmente o recurso, julgando improcedentes os pleitos autorais, inclusive, lógico, com a inversão dos ônus da sucumbência. Então, a decisão favorece ao banco que Vossa Excelência representa. Vossa Excelência dispensa? Dessa forma, eu dispenso, Excelência. Pois não. Obrigado. Doutora Carla, eu vou Agradeço. anunciar o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e provida nos termos do voto do relator, decisão consensual. O julgamento está encerrado. Boa noite, doutora Carla. Obrigada. Boa noite a todos. Pronto, doutora Lia. Pedido de vista? Bador Nonato, Vossa Excelência trouxe o 279. Pedido de vista? Só um momentinho, presidente. Deixa eu verificar aqui. É o 279, relator de Bador Emanuel, 0051-905-8820-806-0167. Apelante João Maximino Neto. Apelada Cooper Forte. Companhia de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Limitada. É Sobral, né? Na primeira vara civil. Sobral. Perfeito, Badonado. Certo. Eu vou logo adiantando que vou adiantar o meu voto acompanhando o relator, né? Pois não. Nesse caso aqui, a síntese do início do julgamento, após anunciar o processo, o eminente relator apresentou o voto pelo desprovimento do apelo, né? Na sequência, eu pedi vista, né, dos autos para melhor exame da matéria. Adiado o julgamento iniciado no dia 21 de fevereiro do ano em curso. A apelação foi interposta por João Maximino Neto, em face da sentença que julgou improcedente os embargos, a ação monitória oposta em face da Cooper Forte, Cooperativa Econômica de Economia e Crédito. E aqui o meu voto é no sentido de que mostra-se correta a conclusão do relator, no sentido de que não há nenhuma irregularidade dos documentos apresentados, pois a ação monitória está fundada em prova escrita, constante dos autos das folhas 4 a 7, devidamente acompanhada do demonstrativo de débito, não sendo, portanto, inepta. Então, eu voto no sentido de acompanhar o relator. Perfeito, Bador Nonato, eu também acompanho a relatoria e vou anunciar o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e não provida. Esteve do voto relator, decisão consensual, o julgamento está encerrado. E o 280 de Bador Nonato, Vossa Excelência trouxe. Apelação civil de Fortaleza, apelante Maria de Fátima Também, Libera. presidente. É da 17ª Vara Civil de Fortaleza. Perfeito. Esse processo é o 020-1588-18-2020. 80600. A síntese também. Após anunciado o processo, o eminente relator apresentou o voto pelo desprovimento do apelo. Na sequência, eu pedi vista. Pedi vista para melhor exame da matéria. O julgamento foi adiado. Julgamento iniciado em 21 de fevereiro do ano em curso, semana passada.
recurso de apelação interposto por Maria de Fátima Liberato Farias, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos, constantes na ação de obrigação de fazer, acumulado com indenizatória. E aqui, lá com indenizatória, danos morais, em face de Nissan do Brasil Automóveis e Jangada Veículos e Peças, né? Preliminar, teve uma preliminar, acompanho o relator, foi o relator que rejeitou a preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois a sentença baseou-se no laudo pericial. A preliminar eu acompanho o relator. Na parte meritória, o laudo pericial concluiu pela inexistência de vício no carro, que o torne inapropriado para o uso. No caso, mostra-se correta a conclusão do relator pela ausência de prova do dano material e moral, pois a empresa recorrida não se negou a efetuar o conserto do veículo na forma estabelecida na garantia, razão pela qual acompanho o relator mantendo a sentença de piso, né, que julgou improcedente o pedido. Então, o voto é no sentido de acompanhar, senhor presidente, o relator. Obrigado, Bador Donato. Também acompanho a relatoria e anuncio o resultado do julgamento. Na apelação cível, conhecida e não provida. Esteve do voto do relator, decisão unânime. Não votados? Falta quem? Voto. Tá daqui de lado. Então, processo que não estão votados no sistema. Tudo isso aqui? Que é isso, tudo ali? Não chegou isso aqui para mim, não. É porque eu fiz durante a sessão, tá? Não estou conseguindo fazer antes. Aí eu pego só Então, apelação civil de Nova Olinda, 0000 011 57 2015 8 06 0132. Relator de Bador Emanuel Leite Albuquerque. É o número 1. Apelante Joaquim Henrique, apelados Eduardo Fabiano Lucheta e outros. Relator de Bador Emanuel. Eu acho que esse aqui foram um pouco mais tarde, né, Bador Emanuel? Não? Não, terminei foi cedo. Os meus, cedo. E 6 um pouco da trabalhando. Mas tudo bem. Mas foi cedo. Tinha pouca coisa para eu voltar. No sábado eu já dei uma tacadazinha. Tá, ligado. E na segunda eu já deixei. Terça pouquinha coisa. Aí eu fui cuidado dos senhores. Que tinha, salvo engano, 137. Eu gosto de fazer. Eu vou Mas qual é aí? acompanhar a relatoria. Então, anuncio o resultado do julgamento. Apelo conhecido e parcialmente provido dos termos do voto de relator. O número 40, apelação Cid Fortaleza, apelante Johnny Kepler Araújo Cunha, apelado administrador de consórcio nacional Honda Limitada. 0253-931 2022 806 0001. É o número 40. Acompanha a relatoria, recurso conhecido e não provido. Decisão consensual. Grave interno de Fortaleza. Esse o Vossa Excelência também não votou não, de Bador Donato. É o 51. Esse 51, ele foi incidido agora já, depois de 11 horas. Não está disponível o voto. Ah, logo vi. 51 não está disponível o voto, Bador Emanuel. Não, senhor. Grave interno cível, 0184-765-37-2018-806-0001/50 mil. Tá não. Está disponível para Vossa Excelência, Bador Donato, 51. Eu respondi, eu votei em todos os processos que estavam disponíveis. Você não está disponível, não. É porque eu não vi, por isso que eu não votei. Não, 0184. Podemos tirar de mesa. Esse é o 51, não é?
Ah, é do Desbardor Nonato, é de Vossa Excelência, não. Desculpe. Desbardor Raimundo Nonato. Vossa Excelência disponibilizou um escrito. Esse processo aí, presidente, ele é o de número 51 da pauta, é o 018 476537 2018. O Isso. o NAP é quem está nos ajudando nesse processo e precisa ser retirado de pauta, porque tem que ser julgado em conjunto com mais outros processos. Eu pedi a ajuda da vice-presidência, do NAT, eles estão nos ajudando, mas só que nós detectamos que ele é conexo a mais outros processos, então nós vamos trazer todos eles juntos. Perfeito. Então a gente pede retirada de pauta. Então fica retirado de pauta a pedido do eminente relator. Deferido. Esse já foi, o 82, relator Desbardor Mauro. Embargo de declaração civil. Embargante Teodorico José Silva Neto, embargado Ivan Dantas Sampaio Filho. É que eu coloquei esse voto, doutora Lia? Hein? Que pergunta difícil, hein, doutora Lia? 82, eu vou ver aqui. Antes que eu prossiga. Teve uns que eu não consegui, né? Tá aqui. Aqui. Tá aqui. 82. Não, nem Vossa Excelência, nem o desembargador, nem o Corte Carlos. É súmula 18, slip seco. Obrigado. Então, embargo de declarações. Embargo de declarações, não. Embargos de declaração conhecido e não provido. Decisão unânime. O outro é 87. Vamos estudar minha natureza. Deixa eu olhar logo se eu disponibilizei. Não. Então, isso tem que ser de mesa ou pauta, doutora Lia? Qual é? Mesa? Não. Não, vou deixar para depois. Não, esse aqui eu vou tirar de mesa mesmo. Mesa, né? Então, para você mandar certinho. Esse aqui, ó, tem um caso interessante, viu, colegas? O 87 é o 0005 828 44 2019 806 0106, Operação CID Jaguaretama. Acho que é esse. Pela de Francisca Vanessa Lemos de Oliveira, pela administradora de Consórcio Nacional Ronda Limitada, de minha relatoria. Esse aqui era um caso interessante. Uma senhora já idosa, ela vou de mesa. Trarei o voto na próxima semana. Já está pronto, praticamente. Eu não vou apresentar agora, não, estamos cansados. Cansados. Então, vamos deixar para a próxima. Um caso interessante que uma senhora entabulou um contrato de consórcio. A senhora já idosa e tal, pagava o consórcio bem direitinho. E aí adoeceu fortemente. E a família ficou preocupada com esse consórcio. E foi até a Ronda lá, o departamento lá do interior, né? Aqui de Jaguaretama. Lá, a segunda, eles disseram assim, não, a senhora tem que transferir urgente o consórcio, porque se ela falecer, a sua genitora era filha. Vai perder tudo que pagou. Aí ela foi e a senhora no hospital já, 4 dias depois a senhora faleceu. E aí ela ainda conseguiu assinar e fez a transferência. Aí eles vêm contestando, essa senhora agora, né, vem contestando essa negociação segunda, digamos, por erro com a filha. Né? Aí, os outros irmãos estão todos cientes, porque o consórcio tem um seguro prestamista, né? Estou falando em tese, né? Não vamos julgar depois. A alegativa dela é que houve um defeito na informação, devia ter dito. Não, alegação, não estou pré-julgando, né? É a alegação da parte. A informação era para ter sido no seguinte, pela boa-fé e tal, os deveres anexos de cooperação, lealdade contratual. A informação não era para ter sido essa de
tem que transferir para outra pessoa, porque senão vai perder as parcelas. A informação era essa. Se a sua genitora, que é que tinha contratado primitivamente, estava muito adiantada e morreu 4 dias depois de Badana. 4 dias depois da nova entabulação, passando para a filha. A informação era para ele. Não, a senhora aguarda, continua o pagamento, e se Deus o livre vier a falecer, como de fato, tem um seguro para cobrir. Bom, a conjuntura prática é essa aí, mas a filha, que é a atual contratante do consórcio. Não, administradora, eu deixar para a próxima, né? Estamos cansados. Não é a filha. Olha, advogado, é assim, rapidinho. Mãe entabulou o consórcio, a mãe. Mãe adoeceu. Aí passou para a filha. Passou para a filha. E quem não está querendo aceitar isso? A própria filha. É. Então, retirar de mesa. 8,99, doutora Lia. 99, de minha natureza. Vou olhar logo, porque senão, se eu disponibilizei o voto ou não. Oi. Falta o Bador Carlos? É aquele que eu mandei para Vossa Excelência, no WhatsApp. Desde cedo, aquilo que eu disse, Bador. Eu estava fora de casa, né? O WhatsApp é uma ferramenta segura, você até faz até citação hoje, né? O WhatsApp, um monte de coisa. Eu mandei para meus colegas. De acordo com o relator do Carlos? Quando eu voltei, Vossa Excelência, Foi não. eu nem me vesti que Tá você quente, tinha viu? mandado para mim. Foi. Vossa Excelência, depois de 11 horas de quarta-feira, não é bom de celular. É um aperreio, né? Porque senão a gente perde muito tempo. Mas eu ligo. Como é que Vossa Excelência falou? Eu olhei aqui, a matéria que não era de difícil compreensão, aí eu olhei. Mas o ideal é isso, é chegar e mandar. Manda uma copazinha, o colega dá uma olhada lá. Tem a oportunidade de, antes de tomar um banho, Então, apelação CIV 021-5897-20, 2015-8060001. Apelante Séculos da Amazônia. Pelado Deibe Otoshi. Pelado Ronaldo Fernandes Otoshi. Minha relatoria, recurso conhecido e não provido, decisão consensual. Julgamento encerrado. 123. Não, ainda está aqui na sequência. Desembarque da declaração 101, sentou em retirar de mesa, é? De mesa? Mesa. O embarque da declaração civil 063, 4634, 62, 22, 8060000/50.001 de minha relatoria retirada de mesa. E a apelação civil 021, 6257, 08, 2022, 8060001 de minha relatoria, apelação retirada de mesa. 123, Bardoso Ricardo. Vamos ele agora. Então, apelação civil de Santa Quitéria, apelando Tijuana do Nascimento Mesquita, apelado Banco BMGSA, de minha relatoria 0201158692238060, recurso conhecido e provido. Sistema do voto relator, decisão consensual. 135, falta voltar desembargador Carlos e Emanuel Leite Albuquerque, relator desembargador José Ricardo. 135. Voto está disponível? 135. Relator desembargador José 0151-3121-2016-8060001. É o número é SAGE. 0151-131. Tá? Tirar de mesa ou pau, doutora Lia? 135. Tirar de mesa, doutor Zé Carlos? Para mim também não está, não. Foi por isso que eu não votei. Mas veja, porque tem emenda, a gente já, eu creio que a gente já conseguiu ter uma compreensão. Então, para lá, quando aprovar, então
Aguardando a apresentação da sessão. Mas então, internação médica, fase carência, procedimento emergencial, recusa injustificada de cobertura, abusividade reconhecida, danos morais configurados, quanto em patamar proporcional e razoável, recurso conhecido desprovido. O meu não aparece como relator. Eu acompanho, senhor presidente. Acompanha o relator? Conhecido e não provido, é isso? É isso. Então, apelação civil conhecida e não provida, decisão consensual. 190, desembargador José Ricardo. Desembargador Carlos não votou. 190, 062, 7262, 28, 2023, 806, 0000. Agravo instrumento. Agravante Credimix, agravados Eliseu Charles. Recurso conhecido e não provido. Decisão consensual. Desembargador Manuel 281. 281. Você não disponibilizou, desembargador Manuel? Doutora Lia disse que não. Doutora Lia disse taxativamente para mim aqui que não. E é porque ela é minha amiga. 135. Está disponível. O Badonato já votou. 00. Forneceu enquadramento para nos mexer. Acompanhe Vossa Excelência. Ali aqui, bem simples. Ali aqui é a emenda. Apelação civil 00. É isso, doutora ali, é? 281 é. Apelação civil 00516518482180600029. Apelante Leonício Martins Teixeira. Apelada Companhia Energética Ceará. Enel. Relatriz Bardo Emanuel. Resultado está unânime. Recurso conhecido e não provido. Mantendo isso. Encerrou, doutora Lia. Se este primeiro, o habeas corpus, faltava o meu voto, né? Formalmente. Doutora Lia. Doutora Lia. Esse habeas corpus, presidente, é de relatoria do desembargador Emanuel, não é isso? Perfeito. Vossa É o Excelência, 01. Eu já votei nele. Eu acho que estava faltando. Não, o senhor também já votou. todos estão unânimes, né? Está unânime. Mas Vossa Excelência já votou no último, né? O os conflitos Vossa Excelência está todo de acordo com o relator, não é isso? Isso. Inclusive, é um habeas corpus preventivo de cumprimento de sentença, pagamento do débito alimentar. Perfeito. Então vamos ao primeiro extrapato. Habeas corpus civil 063-7540-88-23-8060000. Impetrante José Hamilton Soares Cavalcante. Paciente JR dos SL. Impetrado, juiz de direito da primeira vara civil da Comarca de Crateús. Relator de Bardo Emanuel Leite Albuquerque. Ordem foi concedida. Esteve do voto eminente relator, decisão unânime. Conflito de competência 0000-101-58-2024-8060000. Relator de Bardo Emanuel. Suscitante juiz de direito da 7ª Vara Civil de Fortaleza. Suscitado juiz da 30ª Vara Civil da mesma comarca. O julgamento está unânime e o resultado é o seguinte: conflito conhecido, declarando-se competente juiz de direito da 35ª Vara Civil de Fortaleza, portanto, o suscitado. E, finalmente, conflito de competência 0004-14642-24-8060000. Suscitante juiz de direito da 39ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, suscitado juiz de direito da 29ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator, desembargador José Ricardo Hidalgo Patrocínio. O resultado já está unânime, conheceu-se do conflito e declarou-se competente o juiz suscitado, ou seja, 29ª Vara Civil de Fortaleza. Não há mais, colegas, nem pautado, nem extra pauta, com nenhum destaque. Eu vou declarar nesse momento julgados em definitivos, todos os processos que constam, lógico, da nossa publicação para a pauta de hoje e que a votação provisória já se encontra
unânime. Então, de julgamentos provisórios passam a definitivos nesse exato momento, nos termos, lógico, dos respectivos relatores. Colegas, alguma observação, requerimento a fazer? São 19h10. Então, eu agradeço a presença de todos, a doutora Cristina, que se encontra aí de forma virtual, a doutora Edneia, mais uma vez, desejando uma boa noite a todos. Né? Boa noite. Até a próxima. Nos abençoando e iluminando. Até amanhã. Boa noite, até a próxima.